meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar falando de superfícies regulares. O tema da aula de hoje é aplicações do teorema da função inversa e mudanças de parâmetros. A ideia da aula de hoje é facilitar a identificação de superfícies regulares ou de parametrizações de superfícies regulares. E as ferramentas que nós vamos usar para facilitar a nossa vida são as aplicações do teorema da função inversa. Vamos então conhecer o teorema da função inversa. Eu tomo um aberto U no Rn, como está aqui. Então, pensa apenas no interior dessa região que está limitada por essa curva. Então, eu pego esse aberto no Rn e tomo uma aplicação F definida nesse aberto U com imagem também em Rn. E eu exijo que essa aplicação F seja de classe CK com K maior ou igual a 1, tal que num determinado ponto P, nesse aberto U, a diferencial de F seja um isomorfismo linear. O que significa isso? Que essa diferencial seja uma aplicação linear cuja matriz jacobiana ela seja invertível. Quando você tem essas condições, o teorema da função inversa garante que existe um aberto V contido em U, de maneira que P está nesse aberto, de maneira que a imagem desse V por F ela é um aberto aqui. E mais ainda, ela garante que a F restrita a esse V seja um difeomorfismo de classe CK. O que significa isso? Significa que com essas condições que foram colocadas aqui, F vai ser diferenciável em V, diferenciável de classe CK, F vai ter inversa, e essa inversa, que começa aqui em W e termina em V, também vai ser de classe CK. Em outras palavras, o teorema da função inversa garante que uma condição da diferencial de F no ponto P garante que o difeomorfismo, a existência de um difeomorfismo numa vizinhança desse P. Essa primeira definição ela vai nos auxiliar com a primeira aplicação que veremos do teorema da função inversa. Se F é uma aplicação diferenciável definida no aberto U em Rn, com imagem em Rn, repare que esse N não precisa ser igual a esse M, tá certo? Dizemos que um ponto P nesse domínio U, ele vai ser um ponto crítico de F se a diferencial de F em P ela não é sobrejetora. Agora, se eu pego um ponto B no Rm, que no caso é o contradomínio de F, ele vai ser chamado valor crítico se ele for imagem de um ponto crítico, ou seja, se existe um ponto crítico cuja imagem é esse B. Sendo assim, se você pega um ponto A em Rm que não é valor crítico de F, ele é chamado um valor regular de F. Ou seja, o que isso significa? Um A ser um valor regular. Isso significa que para todo ponto na imagem inversa de a diferencial de F nesses pontos vai ser sobrejetora. Pessoal, mesmo que vocês não tenham entendido bem aquelas definições anteriores, eu quero tranquilizá-los que nós vamos trabalhar apenas com um caso particular n igual a 3 e m igual a 1, ou seja, a gente vai trabalhar com funções diferenciáveis definidas no aberto U de R3 com imagem em R. Então, nessa situação, a diferencial de F em P ela é representada por essa matriz jacobiana de uma linha em 3 colunas, em que cada uma das coordenadas aqui, que representam as colunas, são as derivadas parciais de F em relação a x, y e z no ponto P. Ou seja, a matriz jacobiana para essa diferencial nada mais é do que o gradiente de F em P. Ou seja, nesse caso, dizer que a diferencial de F em P não é sobrejetora é equivalente a dizer que o gradiente de F em P é o vetor nulo.
Ou seja, é a mesma coisa de dizer que essas derivadas parciais que compõem o gradiente, todas se anulam em P. Então, nesse caso particular, você vai ter o seguinte, um ponto A aqui no conjunto imagem, né, de U, né, em F de U, ele vai ser um valor regular de F se e somente se as coordenadas do gradiente aqui, elas não se anulam simultaneamente em todo ponto que está na imagem inversa de A. Em outras palavras, quando você tem um valor regular de uma aplicação diferenciável que vai no aberto de R3 em R, basta simplesmente você calcula os vetores gradientes em cada ponto cuja imagem dá o A. E aí você vai mostrar que esse gradiente nunca vai dar o vetor nulo. Essa proposição ela vai facilitar muito a nossa vida se você conseguir mostrar que uma determinada superfície é a imagem inversa de um valor regular. Se F é uma função definida num aberto U do R3 com imagem R, se F for uma função diferenciável de classe sem infinito, como eu disse, definido nesse aberto, e se você pegou um ponto A no conjunto imagem dessa função, tá? E se esse ponto A ele é um valor regular de F, então é possível mostrar que a imagem inversa desse A é uma superfície regular em R3. Então, vamos olhar esse desenho para ficar mais fácil. Eu vou pegar uma função diferenciável F, cujo domínio é um aberto U no R3 e cuja imagem está aqui, está contida em R. Eu vou pegar um ponto A nesse conjunto imagem, tá certo? Então, se A for um valor regular de F, eu garanto a vocês que o conjunto de todos os pontos que estão aqui no domínio cuja imagem é o A, é uma superfície regular em R3. É isso que a gente vai usar. Eu não vou provar, a demonstração está no material, ela usa o teorema da função inversa, mas a gente vai ver um exemplo de aplicação, então essas coisas vão ficar mais claras para a gente. Novamente, vamos falar da esfera, de centro na origem e raio 1. Então, faz de conta que a gente não teve a aula passada, que a gente não gastou um tempão mostrando que a esfera é uma superfície irregular. Eu vou mostrar de novo esse fato, só que usando essa proposição. Vocês vão ver que é muito mais rápido. Vamos lá. Essa esfera ela é descrita por essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Ou seja, ela é o conjunto de todos os pontos do R3 que satisfaz essa equação. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente trabalhar com uma determinada função definida num aberto no R3 com imagem descrita por essa expressão que está aqui na esquerda, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Por que que eu vou construir uma função com essas características? E eu vou definir no R3 todo. É porque eu tenho interesse de trabalhar com a imagem desta função. Repare que no caso particular da esfera, todos os pontos da esfera, a imagem por esse f aqui vai ser exatamente 1. Por quê? Porque todos os pontos dessa esfera satisfaz x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então, por isso que eu estou trabalhando com essa f. Então, eu já estou pensando nessa f porque eu estou olhando para a equação que define essa esfera. Tá? Então, eu vou trabalhar com essa função que está aqui, que é gerada o quê? Por essa expressão que está na esquerda. Então, lá tem o domínio R3 com a imagem R. Então, na verdade, a imagem de F é muito mais do que a esfera, tem mais coisas. Só que depois eu vou restringir onde me interessa. Essa função, obviamente, ela é de classe sem infinito. Repara que se trata de uma função polinomial de 3 variáveis. Então, ponto A sem infinito, não há o que discutir. E, conforme eu falei a vocês, para qualquer ponto dessa esfera,
Repare, x ao quadrado mais y quadrado mais ao quadrado é igual a 1. Isso significa que para qualquer ponto da esfera, a imagem desses pontos por essa aplicação dá exatamente 1. Ou seja, essa esfera com centro na origem raio 1 é a imagem inversa do valor 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que 1 é um valor regular de f. Porque se eu mostrar que 1 é valor regular de f, a esfera vai ser a imagem inversa desse valor regular. E aí, por consequência, a esfera vai ser uma superfície regular. Então, a ideia é essa. Eu vou mostrar que 1 é um valor regular de f. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou calcular o quê? O gradiente de f. Como é que eu calculo esse gradiente? Eu vou derivar f em relação às variáveis x, y e z. Está aqui. A derivada de f em relação a x é 2x, derivada de f em relação a y dá 2y, e a derivada de f em relação a z dá 2z. Assim, eu vou calcular todos os pontos críticos de f, todos eles, e vou ver se algum deles vai cair na imagem inversa de 1. A gente vai ver que não. Então, vamos lá. Quando um ponto x, y e z vai ser um ponto crítico de f, dizer isso é equivalente a dizer que o gradiente de f nesse ponto é o vetor nulo. Isso só acontece quando a derivada de f em relação a x é igual à derivada de f em relação a y, que é igual à derivada de f em relação a z, dá zero, quando as três se anulam ao mesmo tempo. Só que lembra que essas derivadas parciais estão aqui. Uma é 2x, outra é 2y e outra é 2z. Então, elas só vão se anular ao mesmo tempo se somente ser 2x, que é igual a 2y, que é igual a 2z, igual a zero. E isso é equivalente a dizer que x igual a y, igual a z, igual a zero. Ou seja, a única possibilidade de você achar ponto crítico em F é só se esse ponto crítico for o 0, 0, 0. Não há outros. A gente teve sorte. Por quê? Porque o 0, 0, 0, se você substituir aqui na F, calcular a imagem do 0, 0, 0, vai dar exatamente 0. Ou seja, a imagem do 0, 0, 0 não é 1. E como não é 1, então o 0, 0, 0 não pertence a essa esfera. Tá? Então, já que o 0, 0, 0, que é o único ponto crítico de F, não pertence a essa esfera, que ótimo. Isso significa que o 1 ele é um valor regular. Por quê? Porque todos os pontos que estão na imagem inversa do 1 são pontos onde o gradiente não se anula. Tá? Então, por isso que o 1 é um valor regular. Porque a única situação em que o gradiente vai se anular vai ser num ponto do R3 fora dessa esfera. Tá certo? Então, como 1 é valor regular e a esfera é a imagem inversa desse valor regular, nós concluímos pela proposição 1 que essa esfera vai ser uma superfície regular. Então, repare, com um único slide eu consegui mostrar que a esfera era uma superfície regular. Na videoaula passada, nós trabalhamos com vários slides, tivemos que fazer em várias etapas. E o que é bacana dessa proposição é que ela tem utilidade não só para mostrar que a esfera é uma superfície regular, mas com as quádricas de modo geral. Então, com elipsoide, com os paraboloides, pode ser paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, com as hiperboloides de uma ou duas folhas. Então, com todas as quádricas, você consegue mostrar, usando esta proposição, que a gente acabou de ver, que elas vão representar imagem inversa de valores regulares, claro, usando funções diferenciáveis de classe sem infinito. Então, com as quádricas, dá para usar essa proposição.